Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. De antemão, grato pela sua audiência. Está começando mais um programa Entrevista da Hora e hoje estamos recebendo aqui o diretor-geral do IFMT do campus de São Vicente, Lívio dos Santos Vogel, para falar um pouquinho dos 80 anos dessa escola extraordinária que plantou sementes em Mato Grosso todo e muitas espalhadas pelo Brasil. Lívio, muito bem-vindo, grato pela presença. Obrigado pelo convite e essa oportunidade de falar dessa escola que todo mundo tem muito carinho, especialmente quem passou por lá, ou quem passou na Serra de São Vicente, né? Saindo de Cuiabá indo para Rondonópolis, ou também de Rondonópolis indo para lá. Ele é um lugar muito agradável e formou exatamente gerações de pessoas, como uma escola agrícola, né? Que é isso, o pessoal conhece muito mais como a escola agrotécnica, a escola agrícola da Serra de São Vicente. E hoje é IFMT Campus São Vicente. Sim, eu passo por lá tem uns 40 anos, brincando, né? Nunca desci para conhecer a escola, mas dei carona para muitos e muitos alunos, né? Vindo para Cuiabá ou indo para Rondonópolis, né? E realmente é uma escola que tem, fazendo 80 anos agora em abril, e a gente quer conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, né? A escola, ela é tida como a maior escola agrícola do Brasil, né? Eu queria saber desse título, como que é isso, que a gente vê e não tem essa noção, né? Lá a escola eu falo que é quase uma cidade, porque quem passa ali na porta, vamos dizer assim, hoje a rodovia está ainda dentro da área da escola, ali ainda mesmo com a duplicação ainda está dentro da área da escola, né? Mas passa ali, não imagina a imensidão, ali são 5.000 hectares de área, então por isso que esse tamanho é a maior escola mesmo em área, né? A gente não conhece isso. A gente fala do Brasil porque não tem referência na América Latina e no mundo. Mas tem grande chance de ser da maior do mundo. Isso, por área, né? E ela foi doada em 1943, né? Uma política mesmo do governo federal à época, porque ele queria Getúlio Vargas, e ele queria, pelo Ministério da Agricultura, começar a formação das pessoas para o mundo da agropecuária. Como o Mato Grosso ainda estava num momento muito, vou dizer assim, rudimentar, ou que a agricultura ainda era pouco profissionalizada, então foi a primeira escola de formação profissional para o mundo da agricultura e da agropecuária em Mato Grosso. Em Mato Grosso. Tem escolas mais antigas, tem no Rio de Janeiro, ou eu já vi também no Espírito Santo, em Minas Gerais, mas em Mato Grosso foi a primeira, como política pública, e ali foi um lugar que agregou, como era na época, vamos dizer assim, as proximidades de Cuiabá, da capital, mas também já vendo como espaço de que era possível ter práticas agrícolas muito fortes, então foi doada a fazenda, né, que aí foi doada essa grande extensão, porque consegue lá ter tanto agricultura, consegue ter pecuária e também área de produção de alimentos. Então, e um lugar propício, né, porque era o Alto da Serra, a gente está no mesmo nível quase de Chapada dos Guimarães, e uma terra muito fértil. Então, ali foi feito nesse lugar e já começou com o internato. Também era marcado, desde o início era para jovens, já teve adultos também, com um grande internato. Mas o início não era escola primária? Era, mas quando a gente fala, imagina na história da educação do Brasil, como escola primária, poucos tinham acesso à educação. Então, a maioria da população só tinha o ensino primário. Não é como hoje que a nossa população está ligada à infância, muito das pessoas não tinham. Tanto que começou o primeiro curso lá. O fato de ser primária não significa que eram crianças, resumindo. Porque eles falam, porque como é uma atividade profissional, aí eles tinham no início lá o que a gente chama de maestria agrícola. Isso já, na época, já passou. E é muito interessante que nas festividades dos 80 anos eu encontrei um professor que está no Rio de Janeiro hoje, aposentado, mas ele é de 58. Ele me trouxe a carteirinha dele, veio de Poconé, e a família dele quase toda estudou lá, um tio que indicou, e ele fez o curso de maestria agrícola, que eram os primeiros 4 anos do ensino fundamental, né? Hoje é fundamental, mas na época era o ensino primário, e já dava essa profissão. Então, ele, já com seus 18 anos, fez isso. E a partir dali que ele começou, e aí não tinha aqui, depois teve o ginasial, né? E aí que não tinha curso técnico, então ele teve que ir para Barbacena, depois foi para o Rio de Janeiro e desenvolveu a vida. De uma comunidade bem pequena em Poconé, não é nem do centro da cidade de Poconé.
Então, nossa, isso já bagunça assim, meu imaginário, né? Porque eu estava estudando, lógico, né, para poder trazer as informações para vocês, e eu pensei, bom, escola primária, a gente já olha criança. Aí falou, não, né? Quer dizer, era uma escola primária, mas ela era profissionalizante desde sempre, então era outro perfil de aluno mesmo, né? E é interessante porque as famílias mandavam seus filhos para lá porque era uma oportunidade para que eles tivessem uma profissionalização e saíssem daquela condição de, vou usar a expressão aqui, não é pejorativa, mas do boia fria, ou de um trabalho que só o roceiro, mas ter técnicas de produção agrícola que fosse profissionalizante e ele conseguisse depois avançar nos estudos. Então acontecia isso também. Então, você imagina isso, que em Mato Grosso tinha pouquíssimas escolas profissionais. Ou escolas mesmo até... de maneira geral, né? Então, ali foi feito num ambiente de acolhida mesmo. E Mato Grosso, estamos falando de Mato Grosso inteiro, né? Que ainda era Mato Grosso do Sul também. Sim. Trazendo gente de toda a região, especialmente das cidades mais afastadas da capital ou das cidades polo, que levavam seus filhos para estudar ali e sem sair do seu estado, né? Porque antes, quem quisia estudar, tinha que sair. Exatamente. Né? Avançar nos estudos tinha que sair. Por exemplo, nós somos mais antigas que a Universidade Federal. Bem mais antiga, né? Certo. E se pensando em faculdade, por exemplo, a Faculdade de Agronomia do UFMT deve ter hoje com seus 50 anos. Então, você está vendo uma formação que trouxe formação agrícola antes disso, de pensar uma universidade. É interessante porque, assim, é uma política do governo federal, né? No caso, à época, Getúlio Vargas, a gente vivia uma ditadura, né? E aí, em 64, né, também tem outra virada na escola, né? Quer dizer, ela passa a ser ginasial. Isso. É que na história da educação, eu falo dessa área que eu sou professor de filosofia, mesmo estando na direção de uma escola agrícola. Mas o ginásio, antigamente, era o segundo grau. Tanto que você pode perguntar se os mais antigos faziam uma prova chamada admissão. Prova de admissão. Já deve ter ouvido falar da prova de admissão. Vovó fez. Que era um vestibular. Então, a maioria da população parava ali. Porque era vindo uma prova, vinha de fora. O MEC, na época do MEC, vinha essa prova e parava. Então, teve o... Escola normal. A escola normal era dos professores, para fazer a escola dos professores. Então, ali já tinha um vestibulinho. Era um vestibular. Tanto que, se quem não passava na prova, fazia de novo o curso de admissão para conseguir passar o próximo ano. Então, a maioria da população parava ali. Então, quando ofereceu o curso ginasial, estava oferecendo o antigo segundo grau, nível secundário, para continuar os estudos, ou seja, de formação. Não é a nossa quinta, a oitava série minha, nem a sexta, a nona série hoje, vamos dizer. Era um segundo grau já. Era já lembrado como um segundo grau, mas como essa é a marca profissionalizante. Então, ele deixou de ser só um curso de iniciação agrícola para ter uma profissão mesmo. Ele saía, como eles falam, de mestre agrícola, ele sabia, tinha um diploma dizendo assim, você pode exercer uma profissão. Então, a profissão ligada nesse período de quinta, que é hoje, nossa época era quinta, oitava série, agora hoje é sexta... Fundamental 2, né, sexto Exato. ano, mas não é isso. Então, juntava. E é importante dizer assim, não era só prática, que hoje o ensino profissional, ele junta, a gente fala 3 coisas, que é importante isso. Ele tem que saber uma prática, tem que fazer, porque a gente é profissional, a gente sabe fazer, mas ele tinha os fundamentos das ciências. Tinha professor de matemática, português, ciências, letras, certo? Alguns tem professores já tiveram professor de francês, tem que saber topografia, tem que saber estudo de solo, certo? Então, tem química ligado a isso. Então, essa é a diferença. Então, ele não sabe só fazer, ele tem os fundamentos, ele sabe o porquê faz aquilo, a ciência. E ele tem um tripé que a gente chama do alcance. Você vai para uma comunidade, ou você vai para um trabalho, ou seja, seu trabalho é socialmente, tem eficiência. Então, você vai transformar aquela realidade. Eu digo assim, falando nos dias de hoje, por exemplo, quem estuda a fisiologia de um frango, vamos dizer assim, que nós somos grandes, ou de um boi, que o Mato Grosso é grande em pecuária. O boi, ele é sempre o boi. A diferença dele é que você tem que saber nutrição, saber como lida. Hoje tem bem-estar animal, a gente fala de ética no modo de trato, e aí você pode, e o alcance.
Tem gente que cria gado dentro da agricultura familiar, então tem uma linguagem, e quem trabalha com até inseminação artificial ou grandes rebanhos. Extensivo. Então, ele tem que saber, o profissional, ele também tem que entender que, por mais que ele saiba bem da base, ele tem que saber a linguagem onde que ele vai apresentar isso. É interessante porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que o profissional, ele precisa aprender o vocabulário, né? Isso. O vocabulário da área, né? Como é pensar e organizar o raciocínio e a ciência para colocar em prática tudo aquilo que ele está recebendo, né? E o senhor, como professor de filosofia, sabe muito bem o que é isso, né? A gente está falando de uma escola que já formou 13 mil, mais ou menos, alunos. E dentre esses 13 mil, é óbvio, né, que a gente tem, assim, algumas personalidades, né? O senador Wellington, por exemplo, né, o Elton, grande amigo nosso, né? O Wellington Fagundes formou lá, passou por lá. Senador Jonas Pinheiro, que, aliás, nós temos aqui na casa uma comenda Jonas Pinheiro do mérito agropecuário, né? Que viria muito bem a calhar, aliás, né, para alguns alunos vindos lá da escola técnica. Agora, eu queria que você contasse, assim, um pouquinho mais desse processo de construção da escola, porque em 2002 a gente passa ao Cefet, né? Aliás, tem outras etapas. Em 78 a gente passa a ser um curso técnico, correto, né? E em 2002 a gente passa ao Cefet, ou seja, cria uma autonomia, né, tem uma autonomia administrativa maior, e em 2008, ensino superior. Né? Então, assim, e isso tudo, como que foi recebido dentro de São Vicente? Muito boa essa apresentação, que a gente está falando que São Vicente acompanhou o desenvolvimento histórico de Mato Grosso. Então, como você disse, em 60 ele virou ginásio. Depois, em 78, virou escola técnica, porque aí oferece exatamente o curso técnico em agropecuária, que é o nosso maior curso. Ele tem 40 anos que existe, mais de 40 anos que existe, né? Então, você imagina com gerações de técnicos agrícolas que tem espalhados por aí, por muito tempo trabalhou com curso técnico. Acho que por mais de 20 anos, né? Essa era a força disso. E o curso técnico vamos dizer assim, seria o segundo grau? Hoje o segundo grau. Porque aqui grau. Tinha 3 instituições que faziam isso. A mais antiga Escola Técnica de Cuiabá, que é aquela do centro de Cuiabá. Escola Técnica de Agrotécnica de Cuiabá também, porque lá é um trechinho do município de Cuiabá, uma área isolada de Cuiabá. Então, é a Escola Técnica Agrotécnica Federal. E em 80 fundou em Cáceres também uma escola agrotécnica. Certo? Em Cáceres também, eles foram lá em São Vicente aprender como deveria abrir em Cáceres. Você vê a fronteira agrícola que a pecuária foi avançando. Então, por muito tempo, era o lugar dos técnicos agropecuários de estudar em São Vicente, quem queria entrar nessa área da agropecuária, né? Certo. Do trabalho agropecuário. E São Vicente também já abriu, logo depois, o curso técnico em alimentos, que você tem o cultivo, a produção e depois a produção desses animais ou desses vegetais em alimento. Então, como que faz a industrialização, né? E logo depois também a gente abriu o técnico em informática. Foi uma das primeiras em Campo Verde, naquela região de Campo Verde, né? Da cidade de Campo Verde, a ter curso técnico em informática. Foi desenvolvendo essa carreira, essas pessoas, muito tempo. E houve uma oportunidade em 2002 de oferecer o curso superior. Viu-se que a formação só técnica não era suficiente, as pessoas queriam agregar mais conhecimento. Então, ele virou Cefet porque abriu os cursos tecnólogos, que são cursos já de nível superior, formação profissional de nível superior, tanto em alimentos, em agricultura e zootecnia. Então, as áreas de formação, então, tinha ensino superior. O Cefet é por isso, que tinha técnico e superior também. E o IFMT, uma política forte, 2008, do governo federal da época, que transformou em Instituto Federal. Então, o Instituto Federal nasceu dessas 3 unidades que eu comentei e se espalhou para o Mato Grosso todo. Hoje nós somos 19 unidades. Tem uma reitoria, inclusive, tem o reitor do IFMT. Nosso cliente. Ele veio, inclusive professor de História, né, professor Júlio. E aí ele se tornou, hoje é o reitor, né, então foi expansão. E São Vicente ajudou a criar as unidades em Campo Novo dos Parecis, Juína e Confresa.
é de São Vicente, assim, são filhotes. São os filhotes, tá vendo, que estão desenvolvendo isso. Então, hoje a gente oferta, além desses cursos técnicos, oferta também bacharelado em agronomia. A gente já teve a melhor nota no ENAD de agronomia de todo o Centro-Oeste. E lá em Campo Verde, que tem uma segunda unidade de São Vicente, tem uma agronomia noturna. Acho que em Mato Grosso, o único gratuito público noturno é de São Vicente. E traz gente também da toda a região com isso. Tem um bacharelado em zootecnia, então lá tem uma faculdade de zootecnia lá. E ainda abrimos curso de licenciatura, a gente forma professores. Hoje a nossa licenciatura é em Jaciara e tem uma licenciatura na área de biologia. E fora os cursos técnicos, nosso curso técnico forte de agropecuária. Em Jaciara tem uma unidade nossa que é o técnico em meio ambiente. Então agrega esse conhecimento da preservação, da sustentabilidade ambiental. E eu falo, o lema da nossa escola comigo é assim, nós somos antigos, mas não somos velhos. A gente abriu o curso técnico em informática. Começou esse ano 40 alunos de informática, porque também precisa da interface entre a tecnologia da informação com a agricultura, especialmente a agricultura de precisão. Sim, é fantástico, né? Esse trabalho da educação transforma vidas, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de vocês chegarem, né? E a gente estava falando um pouco assim dessas autoridades, né? Você tem prefeitos, você tem vice-prefeitos, senador, deputado, quer dizer, você tem toda uma gama de pessoas que estão trabalhando pelo bem da sociedade, profissionais em grandes empresas, um olhar científico para a produção, com sustentabilidade, o cuidado com toda essa percepção. Quer dizer, olhe para Campo Verde hoje, né, que é uma cidade que desenvolveu-se absurdamente nos últimos 20 anos, assim, a olhos vistos, né? Aí agora, no dia 17 de abril, se eu não me engano, 17 de abril, a gente tem uma sessão especial na Assembleia Legislativa também, em homenagem a esses 80 anos, né? São Vicente faz 80 anos no dia 14 de abril, é o dia da marca, mas a gente vai comemorar na outra semana com uma semana inteira de comemorações. Começando no dia 17, a gente vai inaugurar uma unidade nova, a área nova em Jaciara, porque a gente tem uma unidade em Jaciara, começa com isso. À noite, a grande sessão solene aqui na Assembleia Legislativa, dia 17, todos estão convidados. A gente está esperando volta de 40 ex-alunos que venham ser homenageados, fora professores, pessoas que nos ajudam muito. E vai ter uma semana de comemorações. No dia 20, é uma comemoração interna com o nosso... A gente está convidando o pessoal do MEC, parece que o secretário da CETEC, o professor Gilberto, vem de Brasília para ter inaugurações lá de reformas e atividades que nós estamos buscando. E no dia 21 é a grande festa dos ex-alunos e aposentados. A gente espera, e todos os anos tem acontecido, só parou na pandemia, por volta de 1.200 ex-alunos que vão lá para a escola. E eu faço convite para todos, não só ex-alunos, mas pessoas que gostam de São Vicente, venham, possam vir, porque a gente está preparado e é importante comemorar. É importante comemorar porque eu digo isso, não é uma escola... todas as escolas são importantes porque transformam vidas, mas o aprendizado que eu falo nessa área, só para você ter noção, a gente tem hoje lá quase 500 alunos internos. Você imagina o aprendizado de um aluno que sai da sua cidade e o quarto é coletivo. Então, além de estudar, ele tem que aprender a conviver com 6, 7, 8, até 12 pessoas num quarto. Se não aprendeu a ser gente, aprende. É forte isso. Isso é bonito falar, que é aprender a ser gente, porque tem que aprender a conviver, tem que aprender a limpar a roupa, tem que ter autonomia. Eu falo aos meus estudantes, vocês têm aula o dia inteiro, mas você ainda tem que arrumar tempo para olhar a internet, para estudar, para namorar, tem que aprender a fazer a sua alimentação, aprender com os amigos do lado, ter ética, porque imagina, se morar na nossa casa de edifício com 4, 5 pessoas, imagina 12, que não foram formados por você. E aí eu falo que o aluno de São Vicente, você falou dos alunos, quando estudam lá, eles estão aptos para a vida. Tanto que hoje, que nos apoia, posso dizer assim, o prefeito de Alexandre, que é de Campo Verde, que é ex-aluno de São Vicente, 2 vezes. Ele fez o técnico e a agronomia, fez os 2 cursos. Hoje é prefeito da cidade e ele tem um carinho enorme por São Vicente, porque ele fala assim, a transformação de vida, a base que eu tenho é isso. E os ex-alunos cobram.
Eu tenho muitos ex-alunos assim, que não estão na área agrícola, mas são policiais, são também empresários. E eles falam, olha, a base da vida que eu tive foi forte, além da família, foi ter estudado em São Vicente. Então, isso que a gente tem que comemorar. O lema desse ano da festa é plantando, há 80 anos, plantando futuros. Começa ali, e a gente sabe quem estuda ali, eu até me emociono, que a gente que estuda ali tem um futuro, se ele desejar, pelo conhecimento que tem, um futuro brilhante. E é isso que a gente quer fazer, uma grande festa. Convido todos, a comunidade de Mato Grosso, sei que a TV Assembleia alcança todos os rincões de Mato Grosso, venham, porque a gente precisa se encontrar e vocês contarem, inclusive, para os alunos de hoje, quanto a experiência de vida lá na escola fez bem e vocês hoje estão bem. Então venham, tem todas as informações. É um convite. Vamos fazer festa, porque é preciso comemorar essa grande festa. Sim, sem dúvida nenhuma. Se tivesse plantado tâmara, já estava colhendo. É igual... Professor, eu quero passar o site, né? Lembrar para as pessoas, é o svc.ifmt.edu.br. Também tem as mídias sociais, IFMT São Vicente, você pode entrar. E aí, eu queria deixar aberto para as suas considerações finais. E assim, se o senhor puder falar um pouquinho, por exemplo, quem quiser estudar lá, faz como, né? Isso é muito importante. Porque a gente está olhando para trás e o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas a gente tem mais 100, mais 200 anos pela frente e tanta coisa para aprender, né? E tanta coisa para ensinar, que assim, tudo que a gente deseja é que continue plantando. Isso. E é muito obrigado por esse momento aqui na TV. E você que pai, que você acredita que seu filho tem uma aptidão, que conhecer bem essa área do mundo da agropecuária, que está tão em expansão, mas não só isso. Eu falo que a oportunidade do IFMT hoje é que os alunos têm estrutura, isso é importante, professores muito fortes. Então, alunos que estão tanto no ensino superior quanto no técnico, e nossa escola tem mais de 80% de mestres e doutores. Então, você vai ter um aluno de 14 anos que está estudando com um doutor, com um mestre, que alguns a gente só encontrava isso na universidade, olhe lá. Então, lá tem essa oportunidade. E também todo um projeto pedagógico. Então, como faz para estudar lá em São Vicente? Na época, por volta de julho agora, vai sair o processo seletivo. Então, tem os editais, está no nosso site que vocês vão ver sempre. Também está na mídia, então faça a inscrição. Vai ter um momento de prova, é importante, porque a gente queria acolher todo mundo, mas não é possível. Então, vai ter que ter uma seleção. Claro. Tem uma seleção e passando é vir estudar. Você pode saber que você estudando lá, querendo estudar, que isso é importante, né? Claro. Querendo estudar, querendo aprender, vocês vão ter um grande futuro pela frente. E isso a gente garante. Tanto que nosso lema é aprender a fazer fazendo. Como você aprende? Aprender a fazer fazendo. E os alunos até cantam isso no hino, tem um hino. Que legal. Então vocês vão ver que o hino vai ser cantado. Legal. Professor, grato pela presença. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui. E levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 9h30 da noite, com reprise ao meio-dia e também às 5 da tarde. Pode ver no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.